pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Hoje o vídeo é de leituras do mês de maio. Fiz 15 leituras, se não estou enganada. A maioria delas foram medianas, não teve nenhum favorito, eu acho. Mas vou contar tudo pra vocês, tá? Vamos aos poucos falando sobre elas. Lembrando que tem vlog de leitura da semana com todas essas leituras, mais detalhes, tá? E é a minha impressão, assim, na hora em que eu li, tá? Então é só voltar atrás. Quero pedir que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa o like, ative notificações e use meu link da Amazon para fazer suas comprinhas, tá? Use meu link também, o meu cupom da tag, que dá 30% de desconto, tá aqui embaixo também. Todas as informações úteis vão estar aqui embaixo, tá bom? Vamos começar com o primeiro que eu li no mês. Para esse eu dei uma nota 3,5, que foi o livro... Quase que levei um tapa do livro. Foi o livro Morre Aqui. Tá dando reflexo porque eu estou usando o ring light. Tá meio escuro aqui onde eu estou. Eu queria mexer nessa ring light, mas acho que tá muito longe. Enfim, foi um livro que eu gostei, mas eu não me surpreendi com o final e não amei. Chegou uma parte que eu já tava meio desconfiando que poderia acontecer, sim. E não foi tão surpresa, mas acho que vai surpreender bastante gente. Aqui a gente tá vendo uma pessoa sendo acusada pela morte da melhor amiga dela. E a gente tá vendo julgamentos, tá vendo todas as revelações. É um grupo de amigos que vai passar férias num lugar paradisíaco, que é... Onde que é mesmo? Aruba? É Aruba. Então a gente vai vendo pequenos detalhes da vida dessas pessoas até chegar em quem realmente, de fato, matou essa menina, tá? Então fica aí a dica pra quem gosta de livro de thriller, tá? Depois o próximo que eu li, deixa eu ver, foi o Adulta, que eu dei uma nota 3. Eu gostei também dessa leitura, eu acho que é uma leitura bem necessária pra todas as meninas, principalmente as pessoas jovens que são mais inocentes e se deixam enganar pela ladainha dos homens, porque é um homem bonito, porque é um homem galanteador, porque tem dinheiro, porque é famoso, sabe? Aqui a nossa protagonista fez isso, ela acabou se apaixonando por uma pessoa que ela não deveria, ela acabou deixando muita coisa pra trás, ela entrou numa situação ali que ela não tinha muito como sair, muito o que fazer, e a gente também tem um crime, né, no começo sendo revelado ali, e a gente vai entender como aconteceu e quem de fato, né, realizou esse crime lá no final também. Então é um livro muito interessante, é um livro que deixa a gente um pouco indignado, um pouco com raiva, sabe? Mas vale a leitura também. Depois eu li outro que eu dei 3 estrelas, olha, a maioria é 3, 3,5, tá? Que foi o Armadilhas do Amor. Não é um livro que eu saberia que eu favoritaria ou daria uma nota muito alta, porque é romance clichê, né? Então, eles são tudo meio que a mesma vibe. Mas é um livro legalzinho, gostosinho. Aqui a gente tem os dois personagens que trabalham pra um casal ali. Um deles é o engenheiro e ela é meio que uma faz-tudo também. Ele também é um faz-tudo. Os projetos e tal de uma loja de decoração. Na verdade, não é uma loja, é uma linha, uma empresa grande, e eles também têm programa na TV, vão lançar um livro, só que eles não estão nada bem, tá? O cara trai ela, é uma confusão ali. E esses dois vão começar a se aproximar por conta que eles vão ter que viajar juntos, e aí a gente vai vendo tudo acontecendo. Tem coisas que eu gostei, tem coisas que eu achei bem clichê, mas é uma leitura gostosinha, divertidinha, pra passar o tempo, tá? Aí eu li a duologia, eu dei nota 3,5, dei nota 4 pros dois, tá? Que foi King of Scars e Rule of Wolves, esse aqui é o primeiro. O que os dois têm em comum, gente, é que até a metade do livro é muito lento, tá? Não acontece basicamente nada. Daí da metade pro fim começa a acontecer as coisas, tá? Daí a gente começa a se empolgar um pouquinho mais com a leitura. Eu dei essa nota porque eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito do Nikolai, desde que ele apareceu lá na trilogia Grish, ele é muito legal, é um personagem icônico, assim. Gosto da Zoya, gosto da Gênia, todos que aparecem aqui são muito legais de ver a evolução deles, né, desde os outros livros até agora. O plot da... Gênia, né? Não, da Zoya, que é a principal. O plot da Zoya é muito bom. E a gente fica, uhul, que bom que aconteceu isso, né? Mas ele tem bastante intriga política, que é uma coisa que eu não gosto tanto. Eu gosto de livros de fantasia que foquem na fantasia, no mundo mágico, sabe? Que explorem mais isso e não foquem ou só no romance, ou foquem muito em intriga políticas
tomadas de poder, essas coisas. E esse aqui tem bastante intriga política, tá? Romance não tem tanto. É bem pouco, na verdade. A gente até quer mais. Fica torcendo o tempo inteiro pelos personagens. E o final, a última frase deste livro aqui, dá um gancho, assim, pra continuações. E vai voltar um personagem que a gente já conheceu lá na outra duologia da Leigh Bardugo, que é muito queridinho, então acho que talvez venha aí um outro livro com ele, tá? Depois eu li um outro que eu dei 3,5, que foi Uma Tempestade de Verão. Esse aqui também foi de um vlog temático que eu fiz lendo os livros Sensações da Rede Vizinha. Armadilhas do Amor tava naquele vlog, esse aqui também tava naquele vlog, tá? É um livro gostosinho, divertidinho, ele tem uma temática de luto, mas não é muito explorada, o romance é mais explorado. O que eu gosto desse livro é que é uma grande família, que fazem jogos, se reúnem todo ano nas férias, né, nesse local ali, onde tem vários chalés e cada família fica no seu chalé. Eu acho essa coisa assim de reunião familiar muito divertida, muito legal. Ela acaba se relacionando ali com o carinha, que é o irmão, porque daí eles vão pra um casamento, na verdade, aqui, né? Daí a prima dela vai casar. E o futuro marido da prima é irmão, meio irmão desse carinha que ela vai se relacionar ali. E a gente vai vendo os dois se conhecendo melhor e tal. Se divertindo nessa brincadeira barulhenta. Ai, deixa eu me ajeitar. E é meio que não sai muito disso, sabe? Então é um clichêzinho, é um livro jovem, porque eles vão pra faculdade agora e tal. Então é isso. Essa capa é belíssima. Mas é basicamente isso, tá? Aí eu li um outro que eu dei a nota 2,5, que eu não gostei, eu não tô com o livro aqui, mas eu vou colocar a capa pra vocês, que é o Se Ele Estivesse Comigo. Esse livro, gente, foi extremamente chato, sabe? Do início ao fim. No começo a gente sabe que vai acontecer alguma coisa com o protagonista masculino. Eles são grandes amigos desde sempre. As mães são vizinhas e eles foram criados juntos. Eles nasceram praticamente com um mês de diferença, eu acho. Então eles foram sempre criados assim. E a partir de um momento, de uma idade, eles meio que se separaram. Cada um foi pra um grupinho diferente de pessoas e tal. E se distanciaram, mas sempre um de olho no outro, porque eles moram muito perto. Eles fazem comemorações todos juntos e tal. Família bem unida, assim, né? E aí no começo tem um acidente, a gente não sabe o que aconteceu, mas eu já previ desde o primeiro parágrafo o que tinha acontecido nesse livro. E de fato aconteceu o que eu imaginei lá no final. Então, a gente fica o tempo inteiro vendo eles interagindo com outras pessoas, eles na escola, bobeiras de escola, aquele típico livro Young Adult que eu não gosto, porque se passa no ambiente escolar bastante. Aí ela quer ele, mas não tem certeza. Daí ela tem um namorado, daí ela ama o namorado, daí ela fica se esfregando no namorado o tempo inteiro. Daí ela não sabe se ela gosta do amigo ou se gosta do namorado, mas ela não quer perder o namorado. Daí, daí chega no fim, acontece de fato o que ia acontecer. Acaba a história, super rápido, final, corridíssimo. E eu já imaginava que uma coisa ia acontecer também, e foi isso. Então, assim, foi uma certa decepção, tá? O próximo eu dei 3,5, esse eu achei que eu ia gostar menos, acabei gostando um pouco mais do que eu esperava, que foi o Light Lark. Por isso daqui, né, tem aquelas polêmicas e tal, da autora ter comprado a opinião dos outros, o pai dela, né? Então, não sei, eu sei que Light Lark é uma ilha. A cada 100 anos eles precisam ir nessa ilha e tentar quebrar uma maldição, tá? Ai, gente, perdão que eu tô com tosse ainda. E a gente tem alguns povos diferentes. Povos não, são reinos, são... Como que chama? Eu já até esqueci de tão memorável que foi. Governantes de cada reino. Então tem... como que chama? Governantes solares... enfim, tem uns tipos lá e a nossa é a selvagem. Então, cada um tem uma maldição. Então, os selvagens precisam comer corações humanos. Os solares não podem sair no sol. Cada um tem um lá. E daí tem o rei de Light Lark também lá, que ele é um dos governantes também. E um desses governantes precisa morrer pra poder quebrar essa maldição e eles poderem ser libertados desse negócio que acontece. Já faz 500 anos, tá? Então eles vão pra lá, a gente vai ver intrigas, traições, plot twists e coisas, mas me parece um livro meio amador, realmente, assim, meio fraco nos diálogos, porque os diálogos são bem qualquer coisa, assim. Eu não desgostei totalmente, eu achei interessante, mas é um livro... Não pra quem já leu muita fantasia, tá? Mas não é ruim, tá? Não ache, não vou comprar esse livro porque é um livro péssimo. Não é péssimo, tá? Ele entretém, tá? Aí o próximo livro que eu li, eu dei nota
4, e esse livro foi um livro que foi muito importante, porque foi um trabalho, mas também porque me fez voltar a ter um carinho que eu não tinha há muito tempo, posso até dizer anos, por esse tipo de livro, que é romance de época, tá? O que acontece é que eu li alguns romances de época, eu não li tantos na minha vida, mas há um tempo atrás eu lia e eu não gostava, eu achava tudo muito igual. Aí eu comecei a parar pra pensar, como que só eu não gosto de romance de época se todo mundo gosta de romance de época? E aí eu queria me forçar a ler e não adiantava. Aí eu fiquei revoltada, tirei todos os meus romances de época da estante, não fiquei com nem, fiquei com um só, que é o da Paola, que ainda tenho, porque ela autografou pra mim num encontro que a gente fez lá da Planeta. Mas fora esse, não tinha mais nenhum, esse é o segundo que eu tenho na estante. E aí surgiu essa oportunidade de eu ler esse, eu já tava com vontade de ler pra ver como eu me sentia, e foi bem bom, eu gostei bastante, que a gente tem 3 irmãos escoceses que foram criados pelo pai, porque a mãe meio que abandonou eles pra voltar pra Inglaterra, fez um acordo, só levou a menina, né, a única filha mais nova, fez um acordo com o pai, porque ela que bancava tudo ali, a fazenda deles. E aí ela falou assim, eles precisam casar com mulheres inglesas e uma delas eu vou escolher. Mas isso precisa acontecer antes que a minha filha case. Só que a filha dela está prestes a casar e é a mais novinha. Então agora eles têm que partir lá para Londres para poder encontrar essas esposas, mas na verdade eles estão tentando ir para lá para dissuadir essa mulher que eles mal conhecem. E chegando lá a coisa não é bem assim porque ela é muito firme. E aí o irmão mais velho tá prometido para Amélia Rose, né, que é uma menina ali. E a gente acaba conhecendo melhor ela, e aí ele meio que só faz coisa errada, e o irmão mais novo é que começa a dar atenção pra ela. E a gente vai vendo os dois se relacionando, o que é bem legal. Eu gostei que não tem muito mimimi, eu gostei que já se resolve no meio do livro essa questão entre os irmãos ali. Daí tem outras questões também no livro que vão se resolver mais pro fim. Eu gostei de ver como eles começaram aos pouquinhos perdoar essa mãe, sabe? Entender um pouco ela. Então, bem legal, gente, super recomendo pra vocês um acordo bastante inglês, tá? Depois, o próximo, eu dei a nota 3, que foi Uma Virtude Mortal, tá? Esse é um livro de fantasia que eu vou esquecer muito facilmente, eu acho, porque eu já tô até esquecendo essa história. Aqui ela vive numa ilha, e a ilha é ameaçada por demônios que vão vir em tal data. E ela é uma... esqueci o nome do negócio que ela é, mas ela tem um poder ali, só que ela depende de uma fonte, de uma outra pessoa que tenha outro poder pra ampliar e eliminar esses demônios, pra catalisar, né? Ela é uma... ai, gente... Finestra, acho que é isso, tá? Só que ela tá muito ameaçada, tem gente tentando matar ela, é uma confusão ali, e ela acaba contratando um outro guarda, e esse guarda vai começar a proteger ela, e os dois vão se relacionar, e algumas coisas vão acontecer, umas coisas muito mal explicadas, eu achei que faltou bastante explicação aqui pras coisas, umas coisas meio jogadas só, muito focado no romance, e eu não sei, não me agradou, eu esperava que fosse bem melhor, mas não curti tanto esse livro aqui, tá? Mas eu sei que vai ter bastante gente, ele tem um público que vai gostar bastante dele, mas eu não sou o público, tá? Próximo livro foi leitura coletiva do Ajuste Clube. Pra esse eu dei 4,5, acabei dando foi a maior nota do mês, gente, que foi O Amor da Minha Vida. Por que eu dei essa nota? Porque ele é um livro que te faz refletir muito e fez a gente conversar muito no dia da discussão. A gente debateu bastante, porque é um livro que é muito aberto a discussões, sabe? As pessoas ficam do lado ou ficam de outro. Aqui a gente tem assim, ó. E se a pessoa que você mais ama é aquela que você menos conhece? O que você já imagina que esse livro é? O marido traiu a mulher. Mas não, não é isso. O marido descobre coisas da sua mulher e vai indo cada vez mais a fundo e vai descobrindo mais coisas sobre ela, que ele não conhecia de fato a mulher que ele tinha. E aí a gente também vai descobrindo junto com ela e a gente vai vendo assim... por que ela mentiu, sabe? A gente começa a pensar, será que eu, no lugar dela, faria a mesma coisa? Será que ela tá tão errada assim? Mas ela não deveria ter feito isso? Mas será que ela teve escolha? Mas será que... sabe? Você fica pensando assim o tempo todo. E tem um mistério, porque a gente não sabe o que aconteceu. Então a gente vai pegando assim e recebendo migalhas, sabe? Pra tentar solucionar, né? Em certas partes eu meio já desconfiava, mas dá uma enganada. Então você acha que é uma coisa e não é. E o final agrada algumas pessoas, outras não. Eu achei satisfatório, achei condizente, achei real. Então é uma leitura que eu gostei bastante, adoro a escrita dessa autora.
Já li o outro livro dela e é bem bom também. O próximo livro eu dei nota 4, gostei bastante, que foi A Volta da Chave. Gente, aqui a gente tem uma mulher, uma babá que está presa, e ela tá escrevendo cartas para um advogado famoso ali, que recomendaram para ela, para tentar solucionar o caso dela, porque ela é inocente e ela quer descobrir o que aconteceu de fato, tá? Ela tá sendo acusada de ter matado uma das meninas que ela cuidava. Como que começou essa história? Um anúncio muito tentador, com valor muito alto de salário para cuidar das meninas. Eram 3 crianças e uma adolescente para morar ali, para ter todas as despesas pagas. Então ela acaba trabalhando numa creche ali, mas ela não tá muito satisfeita e ela vai para esse lugar fazer entrevista. Ela quer muito ser contratada. E a gente descobre só lá no final o porquê que ela quer muito. E eu não fazia ideia, assim, que ia ter essa motivação, que ela tinha uma motivação pra estar lá, sabe? Eu achei que ela tava realmente por conta do dinheiro mesmo, e não é isso, tá? Então, a gente vai vendo ela escrevendo essa carta pra esse advogado e vai contando pra gente, porque ela disse que tem que contar desde o começo pra ele poder entender. E aí, a partir do momento que ela entra nessa casa, coisas estranhas começam a acontecer. E aí você começa a pensar, é sobrenatural ou não é esse livro? Porque som liga sozinho, e essa casa é toda automatizada, ela tem um esquema muito tecnológico aqui, porque os patrões dela gostam muito, né? Eles são arquitetos e tal. Ela acaba tendo que ficar sozinha com essas crianças. E essas crianças somem. E tem um cara ali que cuida ali, que ela fica meio atraída por ele, mas ela não consegue confiar totalmente nele. Coisas estranhas acontecem e você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É muito legal, assim, sabe? Todo o decorrer do livro, você fica com aquela angústia, aquela coisa, e eu, às vezes, lia de noite e dizia, não vou mais ler esse livro de noite, vai que me aparece um negócio sobrenatural. Daí dava uma relaxada, não era nada, assim, daí eu fiquei sempre apreensiva, sabe? O final, eu fiquei meio assim, será que eu entendi totalmente o que aconteceu de fato? Será que é crível ou não? Mas é um livro que vale super a pena, tá? Você que gosta de thriller, suspense aí, super recomendo, tá? Aí eu li um outro, deixa eu ver, que eu dei a nota 3, que foi o Identidades Cruzadas. É um livro bom, é a continuação de O Menino do Bosque, do Harlan Coben. Lá a gente conheceu o Wide, que era um cara que foi encontrado no bosque, né, quando ele era criança, ainda não sabem como que ele sobreviveu. E aí ele fez faculdade, tudo fez, né? Só que ele sempre ficou muito recluso. E a gente, no outro livro, a gente vê algumas questões sobre ele, e a gente vê também ele ajudando a resolver alguns problemas, algumas coisas que estão acontecendo. Aqui ele ainda tá resolvendo problemas, mas é mais sobre ele, de fato, ele procurando os pais dele, ele procurando parentes dele, tentando ver de onde que ele veio, por que que ele foi largado lá, né, recebendo essas respostas, e a gente vê no final, né, as motivações e tudo que aconteceu. E eu acho que pode ter um outro livro, se a autora quiser. Não ficou totalmente 100% fechado, mas já ficou super satisfatório. Eu não precisaria ler mais nenhum livro, sabe? Mas pode ser que tenha, eu não sei. Eu me apeguei a ele, então eu acabei gostando mais da história porque eu me apeguei a esse personagem, tá? Agora os 2 últimos livros, tá, gente? Terminei de ler eles, assim, nos últimos minutos do dia 31, porque eu queria muito fechar redondinho, sem passar pro outro dia, tá? Então eu terminei de ler o Garota Propaganda, e pra esse eu dei nota 3. Foi um livro que eu não consegui me apegar muito a nada, eu não consegui visualizar muito essa história, e também não consegui me apegar a protagonista. Aqui a gente tem um pós do que aconteceu da delegação, que meio que controlava todas as pessoas, eles colocavam insights no olho, onde eles conseguiam ver o que a pessoa via, se a pessoa falasse palavrão, se a pessoa fizesse uma coisa errada, ganhava desmoeda, tipo, ia diminuindo os valores das coisas, eram super controladores, e aí teve a insurreição, umas pessoas foram contra esse sistema, o sistema foi banido, mas todas as pessoas que estavam envolvidas foram presas num grande complexo, e é onde a nossa protagonista tá, porque ela foi a garota propaganda que estampava os posters, né, dessa campanha, enfim, desse governo, e o pai dela era muito influente nesse lugar também, então, mas ele já morreu e tal. Então agora a gente vê ela convivendo com essas pessoas ali, e chega um outro cara que é super importante ali também, dando uma missão pra ela de encontrar uma garota. E aí ela ganha liberdade se ela encontra essa garota. E ela acaba, né, saindo desse lugar e voltando pra tentar encontrar essa garota. E a gente vai vendo ela
pegando pistas, descobrindo o que aconteceu, descobrindo mais sobre ela, sobre a família dela, os segredos e tudo. E ela ainda era muito fechada, concordava muito com esse tipo de coisa, e ela começa a abrir a mente, perceber que não era bem assim, sabe? Que ela tava sendo meio que enganada. Mas é um livro bem esquecível, assim, eu achei que, sei lá, não vai ter outro Divergente jamais, apesar de não ter gostado do final, né, da trilogia. Mas não vai ser um livro marcante da autora, eu acho, tá? Eu não vi mais ninguém falando sobre ele, mas eu creio que é um livro meio fraco, tá? Esta é a minha opinião. E o último livro, eu dei a nota 3,5, que é O Reino das Bruxas, Natureza Sombria, é o volume 2, tá? O primeiro livro eu amei, tá? Ele tinha muito plot twist, ele tinha ação, ele tinha bruxa, ele tinha acordos com os perversos, ele tinha mistério de bruxas sendo mortas, do negócio que aconteceu com a irmã dela, então tava tudo muito envolto, assim, eu li muito rápido, eu fiquei muito fissurada naquele livro. Só que esse aqui, gente, é basicamente o livro todo romance, com toques de fantasia, tá? Então ela foi pra outro lugar aqui, acompanhada dessa pessoa do outro livro, só que eles ficam flertando o tempo inteiro, se provocando o tempo inteiro. Uma hora ela não sabe o que ela quer, ela tá muito atraída por ele, outra hora ela precisa encontrar o que aconteceu com a irmã dela, precisa descobrir as coisas. Essa é a grande motivação de ela ter ido pra lá. Porém, ela só quer o cara o tempo inteiro. Parece que ela tá assim com fogo que precisa ser apagado urgentemente o livro inteiro, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei um pouco decepcionada porque eu tava esperando outra coisa, tá? Eu sei que vai ter gente que vai amar, porque estilo aqueles fantasias mais hot, sabe? Que a galera gosta, que foca bastante no romance. Tá bem assim esse daqui. E aí no final, aí dá uma mudadinha, tem algumas revelações que são previsíveis, infelizmente. Mas daí eu não sei o que esperar pro próximo. Eu vou continuar lendo, com toda certeza, né? Porque eu gosto. Mas, assim, não foi o melhor livro. Foi um livro bem de transição e não precisava essas quase 400 páginas, porque tem muito romance, gente. Ai, meu Deus do céu. Não é que eu não goste de romance, mas eu acho que tem um limite pra mim, sabe? Um limite aceitável pra minha pessoa de romance em fantasia. De romance em si, né? Então eu achei que ficou muito nisso, muitos e muitos e muitos diálogos, muitas interações entre os dois só disso, sabe? Então acho que enjoou um pouco, se tornou chato, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham me acompanhado até o fim do vídeo, tá? Quero que vocês me contem o que vocês andaram lendo, qual foi o favorito do mês, se vocês tiveram alguma decepção, se já leram algum desses livros e compartilho da minha opinião, ou se vocês têm vontade de ler, ficaram curiosos, comentem aí pra gente conversar, tá bom? Um grande beijo, até mais!